Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão, meus queridos alunos, tudo bem? E aí, tá dando para entender as aulas? Vamos conversando. Qualquer dúvida, a professora vai estar à disposição, tá bom? A professora está bem, espero que vocês também estejam todos bem, tá bom? Hoje a nossa aula, pessoal, é sobre medidas agrárias, tá? O que seriam essas medidas agrárias? Como que é a linguagem de medidas na área rural? A gente não ouve falar, por exemplo, olha lá o seu João, ele comprou 100 mil metros quadrados, uma propriedade de 100 mil metros quadrados, que bacana. A gente não ouve falar isso, né? A gente ouve falar o quê? Alqueires, né? Olha, tem um sítio lá de 20 alqueires para vender, tá? Você ouve falar o quê, pessoal? Eu tenho uma área de produção ali, uma área de plantio de 20 hectares. Tá? Então, é essa linguagem que a gente escuta. Nós não escutamos falar, pessoal, por exemplo, que a gente produz ali por hectare 60, 6 mil quilos de soja por hectare. A gente escuta o quê? Produziu 60 sacas de soja por hectare. Tá? Nós não escutamos falar se ele vendeu o boi a R$8, 6, R$7 o quilo do boi. Não, nós escutamos falar o que ele vendeu, né, o boi a R$180 a arroba do boi. Mas o que são isso? Tá? Então, pessoal, nós temos o alqueire. O alqueire, ele tem o alqueire mineiro, o alqueire paulista, o alqueire goiano. Cada um desses tem uma quantidade, tá? Diária. Por exemplo, o alqueire paulista, que é o que nós utilizamos aqui no Paraná, um alqueire paulista tem 24.200 metros quadrados. Agora, se nós formos pegar o outro alqueire, por exemplo, um alqueire mineiro, ele é o dobro do alqueire paulista. Um alqueire mineiro, ele tem 48.400 metros quadrados. Então, ficou irregular, porque, mas está falando em alqueire, mas é alqueire paulista, ou alqueire mineiro, ou alqueire baiano? Então, para não ter essa confusão, hoje a maioria das pessoas, elas falam em hectares. Só os mais antigos ainda que falam em alqueires, mas a maioria das pessoas, elas falam em hectares. Eu tenho uma propriedade de 30 hectares. Por quê? O hectare, ele é igual em todo o Brasil, tá? Então, um hectare, ele tem 10 mil metros quadrados. Mas ele tem 10 mil metros quadrados aqui no Paraná, ele tem 10 mil metros quadrados lá em São Paulo, ele tem 10 mil metros quadrados lá em Mato Grosso. Então, ele é, né, uma medida, uma unidade que todo o Brasil utiliza, tá, pessoal? Todo mundo utiliza, né? Um mundial, ele faz parte do Sistema Internacional de Unidades e Medidas, tá? Então, pessoal, essa questão das medidas agrárias. Um alqueire tem 24.200 metros quadrados. Um hectare tem 10 mil metros quadrados. Uma arroba de carne tem 15 quilos, tá? Uma saca, quando a gente fala saca de soja, saca de milho, uma saca tem 60 quilos, tá? Então, são algumas medidinhas utilizadas aí no dia a dia. Antes, não sei vocês, mas meu tio ali, até mesmo meu pai falava em litros, tá? Então, o que é um litro, tá, pessoal? Um litro de terra não é pegar um litro e encher de terra. Um litro de terra representa o quê? 605 metros quadrados, tá? Então, se a gente for pensar, um hectare é 10 mil metros quadrados, um litro e 605, ele é 0, né? Não chega muito longe de um hectare ainda, tá? Então, pessoal, nós vamos aprender a converter essas unidades. Se eu tenho alqueire, como que eu sei para fazer em hectare? Se eu tenho hectare, como que eu sei fazer em alqueire? Tranquilo? Vamos lá? Então, vamos para aqui a parte dos cálculos, tá? Então, eu fiz aqui um quadro, pessoal, né? Você está batendo a luz aqui, ó. Então, medidas agrárias. Então, tá ali, ó. O alqueire, 24.200 metros quadrados, é o alqueire que nós utilizamos aqui no Paraná, tá? Aqui, pessoal, o hectare, 10 mil metros quadrados. Um hectare tem 10 mil metros quadrados. Aqui, pessoal, um alqueire, então, ele é igual ao quê? 2,42 hectare, tá? Quando, pessoal, eu quero transformar de alqueire para hectare, o que eu faço? Eu pego o valor do alqueire e multiplico, faço vezes 2,42. Por que eu faço vezes 2,42?
porque um alqueire tem 2,42 hectares, tá? Quando eu quero fazer aqui, pessoal, olha aqui, ó, de hectare para alqueire, o que eu faço? Eu divido por 2,42, né? Porque um alqueire tem 2,42 hectares. Então, se eu tenho a propriedade lá em hectare e quero transformar para alqueire, eu divido por 2,42. Colocar aqui um exemplo, ó. No exemplo, se eu tenho 50 alqueires e eu quero transformar, desculpa, ele em hectare, o que eu faço? 50 vezes 2,42, que vai dar 121 hectares. Agora, se eu tenho aqui, pessoal, 300 hectares e eu quero transformar esse hectare em alqueire, o que eu faço? Divido por 2,42. Então, 300 dividido por 2,42 vai dar 123,96 alqueires, tá? Espero que vocês tenham entendido. O bom do vídeo é que, se você não entendeu, você pode assistir mais de uma vez. Mas, enfim, qualquer dúvida, a professora vai estar à disposição. Essa é a nossa aula, nossa terceira aula. Então, primeiro agronegócio, segundo gestão rural, terceira medidas rurais. Por quê? Porque a medida rural tem a ver com gestão. Você tem que saber quanto de área você tem, tá bom? Então, vai ter exercício para vocês, alguns probleminhas para você transformar de metros quadrados para hectare, alqueire, enfim, tá? Tem ali os exemplos também. Qualquer coisa, pergunte para os pais de vocês, eles têm um conhecimento gigante sobre isso, pais, avós, e não dando certo, a professora vai estar à disposição, tá bom? Beijo, bom descanso, ou bom trabalho, boa atividade a todo mundo, tá joia? Tchau, até mais!